Hein? Acharam? Vamos ler então? Lucas 8, de 26 até o 39. Diz assim o texto, se você reparar, é a continuação do texto que lemos pela manhã. Tá? É a continuação desse texto que nós lemos pela manhã, quando falamos da travessia que Jesus Cristo fez com seus discípulos, lá no mar da Galileia. Lembra que Jesus falou lá no versículo 22? Olha aí, Lucas 8, 22. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, o quê? Vamos para o outro lado do lago. O que tinha lá, gente? O que tinha lá do outro lado do lago? O que tinha lá? O que tinha lá nesse outro lado que Jesus falou assim, ó, vamos para lá comigo. Vamos para lá comigo, que tem coisa lá para a gente fazer. Existem situações para a gente resolver. E o outro lado do lago está aí, ó, versículo 26. Vamos lá juntos? Lucas 8, 26. Navegaram para a região dos Gerazenos, ou dos Gadarenos, dos Gergesenos, como talvez esteja na sua Bíblia, que é a mesma coisa, que fica do outro lado do lago, o destino que Jesus havia apontado, junto com os seus discípulos, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele, quem é que foi lá? Uma comitiva de recepção, gente? Quem é que foi dar boas-vindas para ele? O endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, gente. Tu está imaginando uma cena de terror, irmão? O cara estava pelado, gente. Pelado, andando, né? Nu com a mão no bolso, né? Andando lá pela rua, peladão, louco da vida, sem rumo, sem destino. Não vivia em casa alguma, mas vivia onde? Nos sepulcros. Nos sepulcros. Olha que situação que esse homem vivia. Olha como o inimigo destruía a vida desse homem. Quando viu Jesus, o que ele fez, gente? Ele gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormente, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado daquele homem, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, olha só, gente, e entregue aos cuidados de guardas, ele quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava ali pastando naquela colina onde Jesus estava. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram, e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que estava acontecendo. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram gente, ficaram com medo agora? O cara está bonzinho, tem que ter ficado com medo antes, né? Agora está com medo, gente? Estranho, né, gente? Verso 36, os que tinham visto, contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então, todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus
que ficasse, é isso? Hã? Se retirasse, é isso mesmo, gente? Poxa, mas depois que Jesus fez tudo isso, é isso mesmo. Suplicou que ele se... Jesus, sai daqui. Some daqui, Jesus. Porque estavam dominados pelo... Gente, olha o que o medo faz. O medo não só trava as pessoas, o medo cega as pessoas. Cega de ver a realidade, cega de ver, para ver o agir de Deus. Diante disso, Jesus falou assim, não vou sair, sou Jesus. Foi isso que ele falou, gente? Não? O que ele falou? O que ele fez? Olha aí o que está no texto. Ele entrou no barquinho de novo, e fez o quê? Regressou, voltou, não sou bem-vindo aqui, vou para outro lugar. Não é isso? Ele respeita a nossa decisão, amém, irmãos? Ele respeita a nossa decisão em relação a ele. Verso 38, o homem de quem havia saído os demônios, suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus, deixa eu ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora, dizendo, volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. O quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Amém, queridos? Glória a Deus. Anunciou na cidade inteira o que Jesus fez na sua vida, o milagre que ele havia feito, algo sobrenatural havia acontecido. Irmãos, a gente viu aqui que diante daquilo que Jesus quer fazer na nossa vida, nós não podemos ter medo. Não podemos ter medo do caminho que o Senhor quer que a gente trilhe. Não podemos ter medo do caminho que Ele está direcionando a gente. Os discípulos entraram no barco, eu falei pela manhã aqui, né? Jesus não contou o que ia ter pelo caminho. Se Jesus contasse, ele não subia no barco, né, irmão? Vamos ser sinceros? Você não subiria também, né? Ó, sobe aqui, a gente vai lá para o outro lado, a gente vai expulsar uns demônios lá. Só 6.000 demônios que a gente vai expulsar. Sobe aqui, quem quer comigo? Cri, cri. Jesus não falou isso, não. Jesus não falou assim, sobe aqui comigo no barquinho que a gente vai atravessar o mar da Galiléia aqui, mas olha, eu não sei se vocês enjoam quando balança o barco, mas se prepara que vai balançar, hein? Vai balançar e com vontade, não é não? Não é não? Vai balançar com vontade, vai soprar vento forte, a onda vai bater com vontade, mas ó, fica tranquilo, no final a gente chega lá. Tu ia subir nesse barquinho, irmão? Jesus não falou para eles isso. Jesus só falou o seguinte, sobe no barco, que a gente vai chegar do outro lado. Então não tenha medo do que Jesus tem para a sua vida, do caminho que você vai trilhar. Sabe por quê, irmão? Olha para cá, ó. Com Jesus ou sem Jesus, vai ter vento, não vai ter temporal, tempestade, furacão, vai ter ou não vai? Sim ou não, gente? Vai ter. O problema não é ter. O problema é passar por isso sem Ele do lado. Sem estar com Jesus do seu lado, sem estar com Jesus na sua vida, sem saber se o caminho que você está trilhando é um caminho de Deus ou não. Mas Jesus já havia falado, esse caminho aqui, eu estou trilhando para vocês aqui, ó, eu estou direcionando vocês, sobe no barquinho, que a gente vai chegar do outro lado. E Jesus fez isso, irmão, atravessou vento, atravessou tempestade com seus discípulos para salvar uma vida. Uma vida preciosa para você, sim ou não? Pessoal do Lidere aí, cadê o pessoal do Lidere de novo? Levanta a mão aí, uhul! Cadê o pessoal do Lidere? Uma vida preciosa, sim ou não? Não é verdade? É ou não é? Uma vida é preciosa demais. E Jesus atravessou tudo para alcançar uma pessoa. Como eu falei aqui, Jesus está aqui nessa noite e trouxe você aqui porque Ele quer transformar a sua história também. Amém, queridos? Jesus é maravilhoso, Ele ama demais você. Ele ama demais a gente, Ele se entregou por nós. Ele se entregou para que a gente tivesse a vida que Ele projetou para a gente trilhar. Mas a Bíblia fala para a gente, irmãos, que depois que o pecado entrou no mundo, depois que entrou essa droga do pecado,
esse mal do pecado, ele desviou a gente da rota. O pecado desvia a gente da rota, daquilo que Deus tem para a nossa vida. E a Bíblia fala que nós éramos como ovelhas errantes, cada um trilhava o seu próprio caminho. Por isso Jesus Cristo veio a esse mundo como pastor, supremo pastor, com seu cajado lá, e pega aquele cajado, opa, vem para cá, puxa a gente, resgata a gente do pecado e leva a gente para o caminho certo que Ele tem para nós. Ele mesmo falou eu sou o caminho. Ele falou, eu sou o caminho. Anda comigo aqui que você vai chegar até o céu. Anda comigo que você vai chegar a uma vida em abundância. Porque ele diz lá em João 10:10, que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas ele veio para que você e eu tenhamos vida e vida em abundância, se trilharmos o caminho que ele tem para nós. E o diabo, a gente já pregou aqui sobre a volta de Jesus, o diabo sabe que o seu tempo está contado. E ele está, irmãos, fazendo de tudo para destruir vidas, para destruir famílias, para destruir futuro, para arrebentar com as pessoas enquanto ele tem tempo. Ele sabe que o tempo dele está esgotando e que a volta de Jesus está muito próximo. E ele está aí, acorrentando pessoas, destruindo futuros, destruindo lares, destruindo casas, destruindo casamentos, destruindo futuro dos seus filhos, destruindo aquilo que Deus preparou para você trilhar. E nesse texto não é diferente. Jesus Cristo, então, ele trilhou aquele caminho marítimo lá com seus discípulos para chegar do outro lado, em Decápolis. Era um conjunto de 10 cidades do outro lado do Mar da Galileia, 10 cidades de fala grega, onde havia... A cultura grega era muito forte, não era simplesmente a cultura judaica, mas a cultura grega era muito forte naquele lugar. E diante disso, diante dessa cultura grega, as pessoas elas estavam longe do Senhor. Poucas pessoas conheciam o Deus de Israel. E Jesus Cristo atravessou aquele mar para chegar lá naquela cidade. E quando ele chega lá, irmão, não tinha um comitê de recepção, não tinha um comitê de boas-vindas lá, né? Pessoas lá recepcionando, Jesus chegou, aleluia, chega aí Jesus, entra na minha casa. Não tinha isso não, gente. Não tinha isso, era um local extremamente carente de Jesus, um local extremamente necessitado da presença de Jesus, de modo que quando ele chega lá, aquele lugar, aquela região, irmão, olha aqui, aquela região estava infestada por demônios, era uma região infestada, dominada por Satanás, e Jesus Cristo foi lá e arrebentou lá, arrombou aquela porta, entrou lá naquele lugar, exatamente para libertar vidas, navegou para aquela região. Quando chegou do outro lado, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Diz o texto que fazia muito tempo que aquele homem, ele estava daquela forma, um endemoniado, ou seja, alguém dominado por, tem gente que tem até medo de falar, né? Pode falar, irmão? Por demônio. Um endemoniado é alguém possuído por demônios. A gente está acostumado a ver aqui, talvez você não, mas pessoas que são possessas por Satanás, que vira o braço, torce a boca, espuma, vira o olho, né? Como esse homem talvez estivesse aqui. Mas, irmãos, entendam uma coisa, uma pessoa que é dominada por Satanás não necessariamente faz isso. Não necessariamente faz. Adolf Hitler, você não vê a história de Adolf Hitler torcendo o braço, virando a boca e o olho. Mas era alguém dominado por Satanás? Sim ou não? Quantas pessoas esse homem dominado por Satanás matou? Milhões. Milhões de pessoas. Quer um outro exemplo? Bíblico, Judas. A Bíblia fala para a gente que Satanás entrou em Judas. Satanás se apossou de Judas, e Judas estava ali no meio, gente, comendo com Jesus, comendo com os discípulos. Então, não necessariamente alguém dominado por Satanás, alguém endemoniado, necessariamente vai virar o olhinho, não, querido. Satanás, ele engana muitas pessoas, engana as pessoas,
para conduzir elas fora do caminho que Deus tem para ela. Mas esse caso aqui do endemoniado gadareno é um caso extremo. Diz o texto que ele não usava roupa, gente. Ele não usava roupas. Aquele homem andava lá pelado, nu, pela cidade. Você consegue imaginar a vergonha da família daquele homem? Você consegue imaginar a vergonha dos seus amigos? Aquele homem estava sem moral. Aquele homem, irmãos, estava, ninguém chegava perto daquele homem, ninguém gostaria de chegar perto dele. O inimigo, ao tirar as suas roupas, estava demonstrando ali que ele estava tirando tudo daquele homem. E Satanás não se contenta em tirar pouca coisa de você não, filho. Satanás não se contenta em tirar algumas coisas de você. Satanás quer tirar o que, gente? Tudo. Tu vai deixar? Vira uma pessoa do seu lado e fala, tu vai deixar? Tu vai deixar, irmão? Vai deixar? Satanás tirar tudo de você? Mas ele quer tirar, viu, irmão? Gente, é o ofício dele. O ofício do inimigo, o papel dele é esse. Ele veio para tirar tudo aquilo que Deus te deu. O fato desse homem andar sem roupas é o seguinte: Satanás roubou tudo dele. É o que Satanás quer fazer e faz com a vida de tantas pessoas que não querem trilhar o caminho de Deus. Talvez ele não tenha tirado tudo ainda de você, mas se você não está no caminho do Senhor, se prepare, irmão, ele vai tirar tudo. A Bíblia diz para a gente também que esse homem não vivia em casa alguma. Esse homem não tinha nenhum relacionamento social. Esse homem não tinha amigos. Ele não tinha relacionamento com a sua própria família. Ele não tinha relacionamento familiar. Satanás vem para roubar a nossa família, roubar o seu relacionamento familiar, quebrar relacionamento pais e filhos, relacionamento marido e mulher. Ele veio para quebrar, irmão, para destruir, irmãos. Ele veio para arrebentar com isso. Imagina só a família daquele homem, ao saber que aquele homem estava naquela situação. Aqui não diz se a família tentou fazer alguma coisa, se a família foi lá pedir ajuda do governo, se a família foi lá pedir ajuda da igreja, se a família foi lá tentar convencer um, aqui não diz. Mas diz que ele perdeu a sua família. É o que Satanás tem feito na vida das pessoas. Não vivia em casa alguma. E se ele não vivia em casa alguma, Satanás fala assim: olha, está vendo só, você não tem para onde ir. Você não tem onde deitar. Ninguém te ama, ninguém te quer. Vem comigo. Eu vou te levar para um lugar. Eu tenho um lugarzinho para você. E levou aquele homem para onde, gente? Para os sepulcros. Lugar de habitação de mortos. Olha que situação, irmão. Eram escavações nas montanhas, onde ficavam os cadáveres, e aquele homem ficava naquele lugar. Para o judeu isso era uma imundícia. O judeu não tocava em morto, nem animal morto, nem pessoa morta. Ele era considerado impuro. Então você consegue imaginar a situação degradante que esse homem vivia, irmão. Olha que situação tenebrosa que esse homem vivia. Ele vivia não com vivos, ele vivia com mortos. Vivia com mortos. Sabe por quê, irmão? Porque morto se ajunta com morto. Esse homem estava morto sem Jesus. Leonard Ravenhill, certa vez lhe perguntaram: olha, o Senhor ora pelos mortos? Perguntaram para ele: o Senhor ora pelos mortos? Ele falou assim: não, eu não oro pelos mortos, eu prego para eles. Eu prego para eles. Porque a Bíblia fala para a gente que quem não está em Cristo está morto em seus pecados e delitos. Quem está longe do caminho que Deus tem para a sua vida, você está morto, querido. Essa situação que ele está aqui reflete as pessoas sem Jesus.
Não entenda, esse cara aí, eu estou muito bem perto desse cara aí. Não, querido, não é isso que a Bíblia está mostrando para a gente nessa noite. Está mostrando para a gente um extremo de uma realidade cotidiana nossa, de pessoas, de amigos, de parentes, que também estão mortos, que também estão na mira de Satanás para perder suas famílias, para perder aquilo que o Senhor tem para você, para afastar você dos seus amigos, para afastar você de pessoas que querem caminhar junto com você no projeto que Deus tem para a sua vida. Então, querido, entenda isso nessa noite. O Senhor está mostrando para nós nessa noite, quem não tem Jesus está morto, mas naquele momento desembarca ali, naquele porto, naquele pier ali, naquela cidade, o autor da vida, aleluia. A vida chegou, gente, a vida acabou de chegar no barquinho. Jesus, o autor da vida, aquele que é a ressurreição e a vida, acabou de chegar. E, irmãos, diante da vida, a morte, os demônios têm que se ajoelhar. Você não entendeu, irmão? Diante do autor da vida, a morte, os demônios têm que se ajoelhar, irmão. Tem que se prostrar. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O nome sobre todo nome. Como Paulo diz aos Filipenses, aquele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia, aplauda Ele, querido, é Ele, é o Senhor, é o nome sobre todo nome. Chegou, gente, Ele chegou lá, acabou de chegar o autor da vida naquele lugar que só tinha morte naquele lugar. E o que aconteceu aqui, gente? Quando viu Jesus, ele gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Até o demônio sabe quem ele é. Lembre-se, os demônios são a terça parte dos anjos que foram o quê? Expulsos do céu por Satanás. Eles sabem exatamente quem é Jesus. Irmão, o demônio treme diante de Jesus. O inimigo treme, se prostra diante de Jesus. Que queres conosco? Queres comigo, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Mas Jesus estava ali para libertar, irmão. Jesus havia ordenado que aquele espírito saísse, diz aqui o texto, um espírito que aprisionava esse homem de uma forma avassaladora, irmão. Avassaladora. Diz aqui o texto, aqui em Lucas, né? Diz aqui para nós que mesmo com os pés e as mãos acorrentados, gente, e entregue aos cuidados de guarda, ele quebrava as correntes, ele era levado pelo demônio a lugares solitários. Olha só, lá em Marcos capítulo 5, no versículo 13, narrando esse texto também, Marcos capítulo 5, diz aqui para nós, que esse homem, diz aqui no versículo 3 em diante, vivia no sepulcro, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo os concorrentes, ninguém conseguia prendê-lo, porque não conseguia segurar, ele arrebentava tudo. Diz aqui o texto em Marcos 3, versículo 4 diz: pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes, quebrava os ferros de seus pés, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo, até que Jesus chegou, amém, querido? Força humana nenhuma era capaz de resolver. Noite e dia, ele andava gritando, cortando-se com pedras entre os sepulcros e colinas. O que está mostrando para nós aqui, tanto Marcos quanto Lucas, era que aquilo que estava acontecendo não era algo natural, mas era sobrenatural, como você viu de manhã, né? Quem não veio de manhã, só sabe a metade da história, né? Sobrenatural. Irmãos, eu não posso lutar contra o sobrenatural com forças naturais. Eu só consigo vencer o sobrenatural se eu usar armas espirituais, armas sobrenaturais em Deus,
poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruir ação demoníaca na vida das pessoas. Eu preciso usar armas espirituais. O que nós precisamos entender, irmãos, que o governo não vai conseguir resolver isso. O psicólogo não vai conseguir resolver isso. O médico não vai resolver isso. Porque é algo além do natural. Além do natural, algo sobrenatural, só Jesus pode fazer, gente. Então não tente ir em outros meios. Não tente seguir uma outra trilha, mesmo que alguém te indique um outro nome, não vai. O apóstolo Pedro diz em Atos capítulo 4, verso 12, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. A não ser o nome de Jesus. Ele falou que toda autoridade, Jesus falou assim, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, eu mando em tudo e em todos. Eu tenho poder sobre todas as coisas. Jesus Cristo é o próprio Deus que veio habitar entre nós. E diante dessa força sobrenatural que levava esse homem a lugares solitários, como diz o salmista, no Salmo 68, você quer? Coloca para a gente Salmo 68, no versículo 6, olha que transformação que Jesus queria fazer na vida desse homem, olha que coisa extraordinária Jesus queria fazer. Você pode ler comigo, Salmo 68, 6, vamos lá? Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Terra árida tem demônio, né, irmão? Mas Jesus está lá, Deus dá para a gente um lar aos solitários. Esse homem estava solitário, ele não tinha casa, não tinha amigos, não tinha família. O Senhor queria colocar ele no rumo que ele tinha para ele. O Senhor quis colocar ele na direção que ele projetou para ele. Quis colocar ele não num caminho solitário, mas dentro de uma família. Queria libertar ele, os presos, para a prosperidade. Ele não tinha o quê? Nem roupa ele tinha, gente. Está reclamando que não tem roupa para vir domingo na igreja, não está, irmão? Tu abre lá, que roupa que eu vou hoje? Não tenho roupa. Quem não tinha roupa era ele, gente. Para com isso. Quando você abrir seu guarda-roupa, tu vai lembrar desse endemoniado. E vai parar de reclamar em nome de Jesus, viu, irmão? Quem não tinha roupa era o endemoniado. Tu não está endemoniado não, irmão. Graças a Deus. O inimigo não roubou tua roupa. Esse homem não tinha nada, gente. Olha lá, os presos, ele liberta para a prosperidade. E prosperidade, irmão, não é ter o bolso cheio de dinheiro, não é ter o carro bonito, não é ter uma casa linda. Não, prosperidade não está diretamente ligado a dinheiro. Prosperidade é qualidade de vida com Deus. Isso é prosperidade. Que qualidade de vida que esse homem tinha? Ó, zero. O inimigo roubou tudo. Ah, irmão, Jesus pergunta, vira para aquele homem, pergunta, qual é o seu nome? Deixa eu falar uma coisa para você aqui, irmão. Jesus não estava entrevistando um demônio, não, irmão. Ele não estava entrevistando um demônio. Qual o teu nome? Qual o teu nome? O que você quer? Fala o que você quer aí. E aí? Você está há quanto tempo? Não, Jesus não estava entrevistando um demônio. Jesus não tem que entrevistar. A gente também não tem que entrevistar ninguém, gente. Mas por que Jesus então pergunta, naquela época, como em alguns lugares hoje, né? Era muito divulgada a ideia de que conhecer o nome do demônio ajudaria a quem desejasse dominá-lo. Tinha uma tradição, mas Jesus demonstra seu grande poder expulsando uma legião sem invocar o nome dos espíritos. Afinal de contas, quantos que eram, gente? Era uma legião. Quando Jesus pergunta o nome daquele demônio, a pergunta de Jesus estava separando os demônios do homem. Jesus estava mostrando o quanto aquele homem estava dominado.
Jesus estava mostrando para aquele homem a complexidade, as pessoas vendo ali a complexidade da vida daquele homem. Olha como esse homem está terrivelmente dominado pelo mal. Olha a situação desse homem. Essa é a razão, o motivo de Jesus perguntar. Legião, irmão, legião é um grupamento, é um batalhão aí de aproximadamente 6.000 soldados de infantaria romana. Então, legião é o equivalente a 6.000 soldados de infantaria romana. E esses soldados de infantaria romana eram soldados extremamente preparados para a batalha. Eram soldados ali, ó, ávidos a vencer. Tinha ali arqueiro, tinha pessoas com lança, tinha pessoas lá altamente treinadas. E a legião romana, quando entrava em algum território, irmão, as pessoas ficavam amedrontadas, porque tinha coisa chegando, porque era algo poderosíssimo, poderosíssimo. E Jesus está mostrando para ele, está vendo o que está dentro dele? Uma legião de demônios, algo poderosíssimo está ocupando a vida dele, mas eu cheguei aqui e tenho poder sobre todos eles. Eu tenho poder sobre todos eles, sobre cada um deles, Jesus está dizendo. Jesus tinha poder sobre todos eles. Mas aqueles demônios falaram para Jesus: manda-nos ir aos porcos. Olha, Jesus, manda-nos ir aos porcos. Havia uma grande manada de porcos. Em Marcos diz que havia cerca de 2.000 porcos. E Jesus deu permissão, porque os demônios não vão fazer nada sem a permissão do Senhor. Jesus permitiu que aqueles demônios saíssem daquele homem. Você lembra que os demônios, eles quando saem de alguém, eles vão para lugares áridos. Eles não queriam ir para o abismo. O abismo são as profundezas, lugar de habitação dos demônios que desobedeceram ao Senhor. Mas Jesus fala assim: olha, autoriza eles a entrar nos porcos, porque a criação de porcos, no contexto judaico, segundo a lei judaica, era proibido. E o que aquelas pessoas estavam fazendo era algo proibido. E Jesus ali então permite que aqueles demônios entrem nos porcos, né? Talvez aí que suja a expressão espírito de porco, né? Fulano tem espírito de porco, né? Coitado do porco, né? Entrou naqueles porcos, os porcos fizeram o quê, gente? Fizeram o quê, gente? Jogaram precipício abaixo, se lançaram. Quando eles fazem isso, o fato daqueles porcos ali se afogarem, o endemoniado teria assim a confirmação visível. As pessoas que estavam ali olhando e o próprio endemoniado teriam a comprovação visível de que ele acabara de ser libertado. Aleluia! Olha o que saiu de mim. Olha o que saiu desse homem. Jesus permite que entre nos porcos, para que fosse visível aos olhos das pessoas. Mas diante disso, a gente pensa que as pessoas iam ficar o quê? Aleluia, glória a Deus, uhul, que bênção, manda mais demoniado para cá, para Jesus. Não, ficaram com medo, porque eles iriam perder o quê? O comércio deles, iam perder os porquinhos. Se ele matou 2.000, ele pode matar 3, 4. Não, esse Jesus não pode ficar aqui. O medo de perder, tirou a eles a possibilidade de receber o que Deus tinha para eles. O medo de perder vai tirar a possibilidade de você também receber o que Deus tem para a sua vida. Tem pessoas que têm medo de perder aquilo que tem. Tem pessoas que têm medo de perder aquilo que conquistou na vida, como se ela conquistasse pelo seu próprio braço, né, irmão? Como se não fosse Deus que tivesse dado todas as coisas. Tem pessoas que têm medo de perder um relacionamento. Tem pessoas que têm medo de perder amigos. Tem pessoas que têm medo de perder emprego, perder renda, se ela decidir viver o que Deus tem para ela. Ah, querido, não tenha medo do que Jesus quer fazer na sua vida. Não
tenha medo. Olha o que aconteceu com aquele homem, gente. Aquele homem, diz aqui o texto para nós, o povo que foi até lá, chegou diante daquele homem. Aquele homem, como é que ele estava, gente? Ó, assentado aos pés de quem? Hã? Da mesma forma que ele chegou, ele ficou. Aos pés de Jesus, ele encontrou o quê? Prosperidade. Agora ele estava vestido. O que o inimigo tirou, Jesus Cristo devolveu. Você crê que Jesus pode devolver, ou pode dar coisas além, muito mais abundantemente, além daquilo que você pensa ou imagina, sim ou não, irmão? Então, por que você está com medo? Diante disso, quais são os seus medos? Jesus quer vestir você nessa noite, amém, querido? Com vestes novas. Aquele homem estava em perfeito juízo. Estava em perfeito juízo, irmãos. As suas emoções foram totalmente transformadas. Você lembra? Aquele homem ficava gritando, se cortando. Aquele homem ficava se mutilando. Aquele homem andava nu. Ele agora não grita mais, agora ele está tranquilo. Tranquilo. Jesus falou para os seus discípulos, para aquelas pessoas que estavam ouvindo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar o quê? Descanso para as vossas almas. Por que você vai encontrar descanso para as vossas almas? Porque o peso que eu coloco, é suave, e o meu fardo é leve. O jugo é suave. O jugo era o que era colocado sobre os animais e dava a direção para eles. Jesus está dizendo o seguinte: deixa eu arrancar o que está direcionando a sua vida e colocar eu na sua vida. O meu jugo, ele é suave. Eu vou guiar você a partir de agora. Por isso você encontra descanso. Por isso esse homem estava tranquilo. Por isso esse homem agora encontrou descanso. As suas emoções foram transformadas. As suas roupas foram transformadas. Agora ele está vestido. A sua mente, antes era levado a lugares solitários, vivia acorrentado, agora está em perfeito juízo e livre. Aleluia! Está livre. Não tem mais corrente segurando ele, gente. E não é porque ele arrebentou, foi porque Jesus arrebentou, gente. Jesus já arrebentou as suas correntes, irmão. Amém? Dá um glória a Deus, então. Aleluia! Livre. Não existe liberdade longe de Jesus. Não existe liberdade longe de Jesus. Ele estava lá sentadinho em perfeito juízo, mas as pessoas ficaram com medo de viver o que Deus tinha para as suas vidas, mas esse homem não teve medo, estava ali glorificando a Deus, estava ali vivendo uma nova vida que o Senhor tinha para ele. Aleluia! Irmãos, esse homem tomou uma decisão, presta bem atenção, irmão. Esse homem tomou uma decisão importantíssima na sua vida, muito importante. Sabe, Jesus Cristo não encontrou aquele homem só para libertar ele dos demônios. Fica bem ligado aqui, irmão, evita de sair agora, porque a palavra que Deus tem para você, equipe pode ficar pronta. A palavra que eu tenho para você aqui, que Deus tem para você nessa noite, irmão, você nunca mais vai esquecer. O que Deus quer fazer com você, o que Deus quer fazer com a gente, o que Deus faz com aquelas pessoas que se entregam a Ele, não é só limpar a casa. Porque se Ele só limpar a casa, porque se Ele só tirar a coisa ruim que está dentro, que está dominando, olha para mim, não vai dar bom.
Olha o que a Bíblia diz para a gente, em Lucas 11, a partir do versículo 21. Coloca para a gente, por favor, Raquel. Lucas 11, a partir do versículo 21. Lucas 11, a partir do versículo 21. Presta bem atenção aqui, querido. Se puder apagar a luz, até melhor. Apaga a luz para a gente. Quem puder apagar, por favor. Olha só. Olha o que Jesus está dizendo. Presta bem atenção. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua casa, os seus bens estão seguros. Pode passar. Quando, porém, alguém mais forte o ataca e o vence, tira dele a armadura em que confiava e divide os despojos. Pode passar. Jesus falou: aquele que não está comigo, está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Para um pouquinho aí. Não, pode avançar, pode avançar. Quando um espírito imundo sai de um homem, o que acontece com ele, gente? Passa por lugares áridos, fazendo o quê? Procurando descanso. Olha só. Então, quando o inimigo sai de um homem, ele passa por lugares áridos, solitários, procurando descanso. Como não encontra, o que ele diz? Vem cá, abaixa mais aí, abaixa, isso. O que o demônio diz? Voltarei para casa de onde o quê? De onde sair. Vou voltar para lá. Ele foi expulso. Lembra que você leu no começo lá? Que o homem forte está dominando a casa. Mas chega alguém mais o quê? Mais forte que ele. Expulsa ele da casa. Não é? E aquilo que estava aprisionado, ele libera. Aquilo que ele tinha roubado de você, ele te entrega. Quem que é o homem forte ali? Satanás. E quem é o mais forte que entra, aprisiona, né, acorrenta e expulsa? Jesus. Jesus é o mais forte. Ele entra na casa, ele acorrenta o valente, libera aquilo que ele roubou de você e limpa a casa. Amém, irmão? Amém ou não? Amém. Tá bom até aí? Não, não tá bom. Não tá bom, irmão. Sabe por quê? Quando ele sai, ele vai procurar lugares solitários. Aquele demônio foi para os porcos. Jesus não só colocou nos porcos, jogou eles para o abismo, limpou aquele lugar. Mas eles ficam em lugares áridos procurando descanso. Como não encontram, diz o seguinte: voltarei para a casa de onde saí. Vou voltar para aquela pessoa. Pode avançar. Ao chegar, encontra a casa de que maneira, gente? Varrida e em ordem. Por quê? O mais valente, que é Jesus, foi lá e limpou a casa, expulsou o demônio, e a casa está limpa, varrida e em ordem. Mas eu pergunto, quem está morando lá? Quem está morando lá, gente? Não tem ninguém morando. Se esse homem, esse endemoniado, vendo os demônios saindo dos porcos, comemora: obrigado, Jesus, sucesso na sua carreira, sucesso lá na cruz, viu? Valeu, obrigado. E vai seguir a sua vida. O que acontece com ele? A casa está varrida e em ordem, mas não está o quê? Habitada por Jesus. Ih, meu irmão, avança para a gente aí, vamos ver o que acontece. Então o demônio vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando na casa, passa a fazer o que, gente? Não tem ninguém morando, vou invadir, né? O MST demoníaco, né, irmão? Vou invadir essa residência aqui. Se bem que o MST invade mesmo com gente lá, né? Olha lá, vou invadir lá, não tem ninguém morando, e vou passar a viver lá. Como é que fica a vida da pessoa?
Lê para mim. Tornando o estado final daquele homem pior do que o estado inicial, do que o primeiro estado. Você está entendendo, irmão? Você está conseguindo entender? Que tem muita gente que vem para a igreja só para limpar a casa. Que tem muita gente que procura Jesus só para limpar a casa, para resolver um problema. Pode ficar aí, filha, pode ficar aí. Só para resolver um problema. Jesus resolveu o problema. Ué, cadê você, viu fulano? Não, ô Matilde. Não sei não, pastor, não vi mais. Você viu aí, ô Camila? Não sei. Não vai na célula mais. Só foi aquele dia. Você conhece alguém assim, irmão? A pessoa só vem na igreja esporadicamente. Ela não tem o quê? Não casou com Jesus. Jesus não habita na sua casa. Jesus é um mero passageiro. Não foi isso que esse homem fez, amém, querido? Glória a Deus. Esse homem falou assim: não, Jesus, eu não posso ficar longe desse homem, não posso ficar longe desse Jesus. Ele tem todo o poder. Olha o que ele fez na minha vida, irmão, de modo que aquelas pessoas que estavam na cidade, que ficaram com medo de perder o que tinham, abrindo mão de algo extraordinário que Jesus tinha para ela, gente. Esse homem falou assim: não, eu abro mão de tudo para seguir a Jesus. Jesus falou: esse cara que eu quero. Aí o cara falou: Jesus, deixa eu ir com você, Jesus, deixa eu subir no barquinho também. Não. Como assim? Mas como assim, Jesus? Não, olha, eu estou abrindo mão de tudo. Sim, eu estou vendo, ó. Glorifico ao Pai por você. Talvez Jesus tenha dito isso, né? Mas eu preciso de você aqui. Eu preciso de você aqui, sabe por quê? Olha para cá, gente, olha aqui, ó. O que o inimigo tirou dele? Você lembra o que o inimigo tirou dele? Tirou dele o quê? Tirou seus bens, as suas roupas. Jesus já estava dando, né? Tirou o que dele? A sua família. Irmão, pessoa longe da família é algo terrível. Pessoa que não tem relacionamento com a família, não tem relacionamento com as pessoas da sua própria casa, irmão, é algo tenebroso. Esse não é o propósito de Deus para a sua vida, viu, irmão? O propósito de Deus na sua vida é restaurar a sua família, restaurar a sua casa. Ele quer começar através de você. Jesus falou assim: olha, não, eu preciso que você volte para casa, volte para os seus, deixa eles ver em você o que eu fiz na sua vida. Irmão, olha para mim aqui. Você consegue imaginar a reação da família daquele homem, ao ver aquele homem, bater na porta? Pode botar a segunda imagem para mim, por favor. Bater na porta, e a pessoa vai lá: ué, é fulano? É papai? Ué, é meu filho? É o nosso irmão? Meu Deus, o que aconteceu com ele? E dá aquele abraço forte nele: eu estou de volta. Mas o que aconteceu com você? Eu tive um encontro com Jesus, Ele me libertou, aleluia! Ele me libertou, olha só, me deu roupas novas, olha só, Ele me restaurou o convívio com a minha família, olha, Ele restaurou o convívio, olha, eu tenho amigos de volta, as pessoas olham para mim agora com um olhar diferenciado, e eu preciso dizer para vocês o que Ele fez na minha vida. Você consegue imaginar aquela família sendo restaurada por Jesus? Você consegue imaginar? É o que Ele tem para você, querido. Você crê nisso? Amém, querido? Fica de pé em nome de Jesus. Então o Senhor quer te dar uma visão aqui nessa noite. Aperta mais uma vez para ver se vai aparecer o letreiro. Isso.
Dá uma olhadinha para lá, ó. Olha para lá. Olhe sua foto daqui a alguns anos. Imagina você segurando nas suas mãos aí uma foto sua. Uma foto, você 10 anos depois, olhando a sua foto hoje. Então tira uma foto sua hoje. Imagina você daqui a 10 anos olhando essa foto. Quando você olhar essa foto, qual vai ser a sua reação? Você vai olhar essa foto e vai dizer: olha, glória a Deus, aleluia, olha, muito obrigado, olha, porque você naquele dia tomou a decisão certa. Através da sua decisão, olha onde Deus me trouxe. Olha o que Jesus fez na minha vida. Foi naquele dia, olha só, naquele dia lá. Aquele dia em que eu tive um encontro com Jesus, que eu me prostrei aos pés dele, aquele dia ele quebrou os laços de Satanás na minha vida. Foi nesse dia aqui, gente, ó, aqui, você compartilhando com seus amigos aqui, ó. Foi nesse dia aqui, Jesus mudou a minha história, através de uma decisão que eu tomei. Hoje a minha vida é outra, hoje as minhas emoções estão restauradas, hoje a minha família está restaurada. O Senhor restituiu muito mais abundantemente, além do que o inimigo tirou da minha vida. Sabe por quê? Porque eu não tive medo de viver o que Deus tinha para a minha vida. E você? Qual vai ser a sua reação? Tudo depende da sua decisão. Quando? Hoje. Então feche seus olhos, fale com o Senhor agora, em nome de Jesus. Nós já estamos encerrando, mas eu preciso orar por você. Eu preciso dizer para você que Deus tem uma foto linda para te dar, que Deus preparou um futuro maravilhoso para você e para a sua família. A pergunta é: você quer viver esse futuro ou você quer viver no medo? Dá uma resposta para o Senhor agora. Dá uma resposta para Jesus agora. Você pode fazer isso? Diga: Senhor, eu creio que o Senhor tem um futuro lindo para mim. Eu creio que assim como esse endemoniado gadareno estava lá com um rumo totalmente diferente daquilo que o Senhor tinha para ele, talvez seja o seu caso hoje. Então diga: Senhor, é o meu caso hoje, Senhor. Hoje eu não estou vivendo o que o Senhor tem para a minha vida, mas eu quero, Senhor, declarar que a partir de hoje eu estou aqui me prostrando aos teus pés, porque eu creio que o Senhor tem todo o poder. Só o Senhor tem todo o poder para guiar, pegar a minha vida e conduzi-la para viver plenamente, completamente o propósito que o Senhor preparou para mim e para minha família. Aleluia! Você crê nisso? Você crê nisso, querido? Você quer viver isso em nome de Jesus? Quem aqui quer viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida? Quem aqui quer declarar nessa noite: olha, eu declaro nessa noite que eu quero viver o que Deus tem para a minha vida? Quem quer fazer isso nessa noite? Levanta a sua mão assim bem alto: ó, eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. Você quer viver, irmão? Levanta a sua mão assim: eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. Eu quero viver o que o Senhor preparou para mim. Eu quero, em nome de Jesus, ver a minha casa salva, ver a minha família restaurada. Eu quero viver plenamente. Eu não vou ter medo, estou nesse momento entregando a minha vida para Jesus. Você quer entregar a sua vida para Jesus como aquele homem fez, e a sua mente foi restaurada, as suas emoções foram restauradas, a sua família foi restaurada, o seu futuro foi renovado. Você quer isso na sua vida? Então entrega a sua vida hoje para Jesus. Agora, nesse momento, declare: eu quero entregar a minha vida para Jesus nessa noite. Você quer fazer isso? Levanta a sua mão assim bem alto. Quero dar por você que nessa noite há alguém aqui desse lado, da minha esquerda, da minha direita. Você quer entregar a vida para Jesus? Você quer viver o que o Senhor tem para a sua vida? Estenda as suas mãos e diz: eu quero viver o projeto de Deus para a minha vida. Eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Eu não abro mão do que Ele tem para mim. Eu não abro mão do que o Senhor preparou para mim, em nome de Jesus. Você quer viver isso? Pode passar o próximo, Raquel. Você precisa tomar a decisão. Um futuro novo te espera. Sabe aonde? Do outro lado. Do outro lado existe um futuro
de Deus para a sua vida e para a sua família nessa noite. No mês de maio agora, nós vamos falar um mês inteiro sobre família. Sobre família. E hoje é o último domingo e a gente já vai entrar nesse tema. Mas eu quero perguntar para você aqui nessa noite: quem aqui deseja colocar a sua família também aos pés de Jesus? Quem aqui deseja? Você quer isso? Quem aqui quer ser um instrumento de Deus como o endemoniado, ex-endemoniado gadareno foi para salvar a sua família? Levanta a sua mão assim. Vem aqui na frente, eu quero terminar orando por você então, em nome de Jesus. Porque Jesus atravessou, querido, o mar inteiro para salvar um homem, para restaurar uma família. Você não veio aqui por acaso. Jesus não trouxe você aqui nessa noite por acaso. Ele tem um propósito na sua vida e na sua casa. Fala com o Senhor então. Diga: Senhor, eu quero nessa noite ser enviado. Eu quero ser enviado. Jesus falou: não, você não vai comigo lá para o outro lado. Você vai ficar aqui, porque eu vou enviar. Você vai ser meu missionário aqui em Decápolis. Você vai ser meu missionário aqui na sua casa. Você vai ser meu missionário junto à sua família. Você vai ser o meu representante. Você vai dizer para eles quão grandes coisas eu fiz na sua vida. Diga isso para sua família. Deixa eles perceberem isso em você. Deixa eles perceberem isso em você. Mas mesmo assim, meu amor, assuma um compromisso com o Senhor. Aquele que te ama, aquele que atravessou tempestades para encontrar com você. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível, sua graça me alcançou. Me alcanço. Quem é esse? Quem é esse? Que era sem pecado e não me condenou. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. No lugar da morte, vida me ouve. No lugar da morte, Jesus trouxe a vida. Ele quer trazer a vida para você nessa noite, a vida para a sua família. Aleluia. E os meus pecados. Quem é esse? Quem é esse? Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou. E os meus pecados levou. Aleluia. Adore ao Senhor. Adore a Ele. Adore ao Senhor. Diga a palavra de adoração no nome do Senhor. Aplauda a Ele. Glorifique o nome dEle. Expresse a Ele a sua gratidão. Se você estava morto e recebeu vida, celebre o Senhor, celebre a Ele, celebre a Ele, celebre ao Senhor. Há alguém aqui que deseja receber Jesus Cristo nessa noite, também como seu Senhor e Salvador? Há alguém aqui, levanta a sua mão assim bem alto. Há alguém aqui nessa noite que deseja receber Jesus Cristo? Você está afastado do caminho do Senhor, você está longe do caminho do Senhor. Jesus te trouxe aqui nessa noite, né, querido? Que Ele te ama demais e quer botar você de volta ao rumo certo. Você quer andar no rumo certo com Jesus? Você quer se reconciliar com o Senhor? Bota a sua mão assim, eu quero orar por você. Há alguém aqui nessa noite? Há alguém aqui entre nós? Deixa o Senhor conduzir você para o rumo que Ele preparou, para a trajetória que Ele preparou.
Não há impossibilidades para Jesus. Ele pegou um caso extremo para dizer o seguinte: olha, eu posso todas as coisas, não há ninguém que eu não possa libertar, não há ninguém. E ele pega os libertos para ser instrumento de libertação de vidas. Creia, você nessa noite é um instrumento para libertação de vidas, a começar, sabe aonde? Na sua casa. Deus, nós te louvamos, te agradecemos nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor ministrou ao nosso coração. Deus, que nós não venhamos a ter medo daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. O medo nos afasta de Deus, o medo nos afasta daquilo que o Senhor tem para nós. Mas nós aprendemos nessa noite que, Senhor, ao invés de ter medo, nós precisamos nos derramar aos seus pés. Ali é o melhor lugar, ali é o lugar onde nós somos encorajados, nós somos empoderados por Jesus para viver plenamente uma vida e vida em abundância, com vestes novas, com novas emoções, com uma mente renovada em Cristo Jesus e com uma missão: salvar a nossa família, salvar os nossos famílias, porque nós não vivemos mais em solidão, nós somos seres relacionais, nós somos uma igreja de relacionamentos, ó Pai, com o Senhor e com as pessoas. Que assim seja, e que cada pessoa que está aqui nessa noite assumindo esse compromisso possa testemunhar para a sua família quão grandes coisas o Senhor fez na sua vida, e depois testemunhe o que o Senhor começou a fazer na sua família, em nome de Jesus, amém? Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus.